legado e redenção. Uma única mulher carregou todas essas coisas. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos dando seguimento a este tempo tão maravilhoso de falarmos dessas mulheres com histórias cheias, carregadas da graça, do favor de Deus. E não vai ser diferente desta mulher que nós vamos falar hoje. No final, nós vamos estar orando, como nós temos feito todos os dias. Esse tempo, ainda que breve, é um tempo que pode ser um divisor de águas para minha e para a sua vida, quando nós entendemos que a palavra de Deus nos revela o amor, a graça e o favor deste Deus que trabalhou na vida dessas mulheres e que trabalha até hoje nas nossas vidas, nos nossos dias. Então, nenhuma oração é pequena demais, nenhuma mulher é simples demais para que Deus não ouça, para que Deus não mude uma situação, para que Deus não faça, para que Deus não opere. Nada pode atrapalhar o trabalhar de Deus na vida de uma mulher sensível, posicionada e corajosa, como nós temos aprendido com cada uma dessas que nós estamos falando aqui. Assim como nós falamos ontem sobre herança, entendermos o que nós temos o direito, de que herança nós temos direito, nós também temos sobre nós um direito que nós também não usufruímos porque às vezes não entendemos o que ele significa, que é a redenção, sermos redimidos por Deus. E o livro, o contexto, a história desta mulher é muito enfatizado nisso, sobre redenção. Então, através da vida dela, nós compreendemos melhor o que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário, quando nos redimiu. E é sobre este ponto da sua história, da sua trajetória, dentre tantas lições que a gente pode tirar, é que eu quero falar hoje. A mulher que eu quero falar hoje é Ruth. Eu falei um pouquinho sobre ela e Noemi quando nós fizemos os 21 dias de devocional. Está na playlist aqui no nosso canal, se por acaso você não acompanhou e quiser fazer, ele é temporal, em qualquer momento você pode fazer aí este seu devocional, esse 21 dias seguidos, orando, buscando a face de Deus. E nós falamos um pouquinho de Noemi e um pouquinho de Ruth, mas hoje eu quero falar deste outro momento da vida de Ruth, para nós trazermos entendimento também desta outra situação, da redenção de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu quero ler com você no livro que leva o nome desta personagem bíblica que nós vamos aprender hoje, livro de Ruth, 2, versículo 20. Vamos ler. Diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Então, para nós entendermos aqui, como talvez você já conheça a história de Ruth, ela vem novamente para Belém, acompanhada da sua sogra. Depois de ter passado um tempo de fome ali, a sua sogra foi para Moabe junto com seu esposo e os seus 2 filhos, que até então não eram casados. Seu marido adoeceu e morreu. 10 anos depois, aproximadamente, os seus 2 filhos também morreram, e aí então deixou as suas 2 noras viúva. Então ela, junto com essas 2 noras, agora estavam viúvas. Essa era a realidade dessas 3 mulheres, e automaticamente diante daquela sociedade desamparadas. Porém, sabendo que em Belém a situação havia mudado, Noemi decide voltar. Ela se despede das suas noras. Uma de fato voltou para a casa da sua família, porém Ruth se recusou e seguiu com Noemi. Quando Noemi chegou ali, elas precisavam se sustentar, então Ruth, como uma mulher muito sensível e pronta, não é, a servir, ela começou a ir buscar alimento
nas plantações, como era de costume as mulheres que eram viúvas fazerem. Os donos ali das terras, eles já tinham como até um aspecto cultural ali também deixar um pouco da plantação para que essas pessoas desfavorecidas, nós podemos dizer assim, pudessem também de alguma forma se sustentar. Então Ruth estava daquele jeito, estava nesta situação. E então ela vai para esta plantação deste homem chamado Boaz, que desde o primeiro momento já lhe tratou com muita gentileza e bondade. Deus já estava ali mostrando o seu favor a essas duas mulheres, que poderiam ser aos olhos de todos desamparadas, mas não aos olhos de Deus. E aí então nós vemos o diálogo de Noemi com Ruth falando que Boaz era um dos seus parentes remidores. Então, para que você entenda o que era isso, a questão da remissão naquela época era uma questão cultural judaica, aonde para que todos conseguissem ter as suas dívidas pagas, alguém redimia aquele que estava devendo para que ele não tivesse como não pagar aquilo. Então, em resumo, quando Noemi declara ali para Ruth que Boaz é o seu parente remidor, é que ele é aquele por quem as duas poderiam viver uma redenção. Redenção, em resumo, é uma transação comercial, é um resgate de uma propriedade. A obrigação desse resgate pertencia ao parente mais próximo, por isso que Noemi o identifica como este remidor, como este que poderia remir ambas elas, que no caso era voltar a ter a posse dos bens do marido, mas para com isso, este parente remidor precisaria também se casar com Ruth. Então Noemi faz todas umas orientações para Ruth, para que ela se achegue da maneira certa e Boaz realmente entenda que ele é esse parente remidor e que ele efetue isso para com a vida das duas, efetue esta redenção para com a vida das duas. E aí então, se você quiser ler todo o livro de Ruth, é um livro muito agradável de ler, é uma história muito envolvente do trabalhar e o favor de Deus sobre a vida dessas duas mulheres. E então Boaz realmente traz essa redenção. E quando eu disse que nós íamos falar sobre honra, legado e redenção, é porque são essas três palavras mesmo que definem a história de Ruth. Ela foi honrada por Deus, porque o seu nome, a sua vida, a sua trajetória foi esta ponte para o trabalhar de Deus. Através dessa união com Boaz, ela concebeu e teve um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Ruth é dentre essas mulheres que fez parte da genealogia de Cristo, mesmo não fazendo parte do povo hebreu, mesmo não fazendo parte do povo escolhido, mas mulheres que foram introduzidas, nesse contexto pelo o seu posicionamento, pelo que elas escolheram fazer. Então Ruth, a história dela carrega essas três coisas: honra, legado e redenção. Porque a sua geração foi alcançada também com este bem tão precioso de Deus. E o que eu quero que você entenda sobre a questão da redenção. Jesus efetuou esta redenção, pagou toda a dívida que nós poderíamos ter do pecado e da morte que estava sobre nós. Quando nós olhamos para Cristo, nós temos que ver nele esse nosso parente remidor, onde a nossa dívida era alta demais, nós nunca conseguiríamos pagar, mas ele veio, ele pagou esta dívida e ele nos deu um livre acesso a este amor tão sobrenatural da parte de Deus e vivenciarmos este relacionamento com o nosso Senhor. Hoje eu e você somos redimidas, porque Jesus veio e pagou toda a dívida que havia sobre eu e você. Hoje nós somos livres
para viver todo o bem de Deus. E assim para com a vida de Ruth, o Senhor pode escrever a nossa história também carregada de honra, de legado e de redenção. Você não é mais definido pelo pecado ou por aquilo que o diabo tenta lançar na sua mente de que você não é digna de viver em Deus. Você foi redimida e diante da redenção de Cristo, uma nova história está escrita sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso tem muito a ver com o que nós aprendemos ontem. Essa é uma parte da herança que nós temos da parte de Deus. Entender que a redenção nos alcançou. A redenção está sobre as nossas vidas. Ruth, o livro de Ruth, a história de Ruth, nos aponta para a redenção que Cristo faria na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Que nós possamos olhar para a nossa caminhada na fé como mulheres que foram redimidas, como mulheres que vivenciam a redenção por Cristo. Toda a nossa dívida foi paga. Hoje nós temos direito e acesso à presença de Deus e à comunhão com Ele. Por isso que eu quero todos os dias te incentivar, vamos aprender mais da palavra de Deus. Vamos entender mais quem nós somos em Deus, a herança que nós temos nele, os direitos que nós temos em Deus, o amor tão grande que nos alcançou. Tudo isso vai nos levar a amar a Deus, como o salmista diz, a minha alma se apegar a ti em amor. Porque nós não vamos olhar para Deus pelas bênçãos, mas nós vamos olhar para Deus pelo quanto que Ele nos ama, um amor que nos constrange e que nós vamos ser levadas a retribuir também. Maravilhoso é o Senhor por esta palavra de hoje. Que você possa caminhar como alguém que foi alcançada pela redenção de Cristo, pela redenção que vai alcançar os seus filhos e seus descendentes. Talvez está faltando você trilhar uma caminhada com Cristo, uma caminhada com Deus, genuinamente se voltando para o seu amor, e a sua casa vai ser alcançada por isso também. Vamos orar sobre esta palavra que veio de encontro ao nosso coração neste dia. Senhor, que a cada dia mais e mais a nossa vida e o nosso coração se encontre com a sua redenção. Assim como Ruth teve seu destino mudado por encontrar ali aquele parente remidor, a nossa vida é transformada dia após dia pela redenção que Cristo nos deu ali na cruz do Calvário. Que nós possamos nos voltar para isso, para a redenção que o Senhor deu a nós. Nós não precisamos mais caminhar aqui como alguém que não sabe o seu valor, como alguém que não sabe pelo que foi alcançada, mas que nós venhamos caminhar aqui como mulheres que entendem o que é a redenção, que vivencia isso, toda a dívida, tudo aquilo que pesava contra a nossa vida, o Senhor pagou ali na cruz do Calvário. Por isso hoje nós podemos caminhar como mulheres livres e que nós possamos estabelecer esta liberdade como um legado para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos para esta redenção cheia da graça que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. E nós, como filhas redimidas, caminharemos aqui em honra, estabelecendo legado para a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Nos estabeleça hoje para a glória do teu santo nome. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração, esta redenção efetiva sobre a minha e sobre a sua vida que Cristo conquistou. Que você possa estar aqui comigo amanhã de novo. Nós agora estamos já partindo dia após dia para o término desses 28 dias, aprendendo com 28 mulheres, e que a cada dia você seja enriquecida com essas palavras. Eu espero você aqui amanhã para mais uma porção preciosa da palavra de Deus. Até amanhã.